Bom dia, hoje terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023, e esse é o terceiro episódio da série Princípios, onde nós estamos registrando, eu estou registrando um estudo que eu fiz no dia 31 de dezembro de 2022 e hoje nós vamos falar do terceiro princípio. No total serão 28, talvez um pouco mais, porque eu já estou encontrando alguns outros, mas o fato é, se nós vivermos esses princípios, vivermos por estes princípios, nós veremos uma vida excepcional. Eu tenho vivido uma vida excepcional. E isso é muito bom. Viu? Ontem eu dei um spoiler falando sobre 6 da manhã, tá? Falando sobre qual princípio. Eu acordei e vim fazer o negócio. Tô com um zóio inchado aqui, ó. Ontem eu dei um spoiler e falei sobre qual princípio que nós iríamos estudar hoje. E que é o princípio da ordem. Ordem no sentido de organização, de sequência, de prioridade. E nós podemos encontrar esse princípio em Gênesis capítulo 1, do 3 ao 27. Nós lemos ontem esse trecho, porque exatamente nesse trecho também nós encontramos o princípio de ontem, que foi o poder da palavra, a força que a palavra tem, o poder que a palavra tem de construir ou de destruir, certo? Lembrando que o primeiro de todos, vamos recapitular. O primeiro foi a fonte, o segundo, poder da palavra, e hoje, ordem, organização. E eu não vou ler novamente aqui, mas Gênesis do 1 ao 27, mas eu só vou ler algumas coisas aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que isso era bom. E Deus separou luz das trevas, e chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E houve tarde e manhã do dia seguinte. Vou pular. E disse Deus 14: haja luz no firmamento do céu para separar dia da noite, e que sejam por sinais para as estações, dias e anos. Vou pular de novo. E disse Deus: produza a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, gados, os seres que rastejam, animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. Vou pular de novo. E disse Deus:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre toda coisa que rasteja sobre a terra. Percebeu? Deus, Ele fez tudo em ordem. Ele primeiro fez a terra. Na sua sequência, na verdade a terra já existia, era sem forma e vazia, mas Ele organizou aquele caos. E aí onde eu digo que as pessoas tentam dissociar a ciência. Não é de religião, porque isso não é religião, isso é fato. As pessoas tentam dissociar a ciência da teoria criacionista. E não precisa. A Terra era sem forma e vazia. E disse que existia um caos. Quando Deus disse haja, pode ter ocorrido uma explosão. Por que não? Porque precisa ser um contra o outro. Aí nós começamos a perceber que tem alguém querendo colocar tudo em desordem novamente. Mas voltando. Deus fez a terra, já existia. Deus organizou a terra. Deus criou a água, os animais, árvores frutíferas. Deus criou meio mundo de coisa para depois Deus criar o homem. Então existiu uma ordem, uma sequência, uma organização que Deus colocou no seu projeto. Imagina comigo se Deus ele fizesse primeiro o homem para depois fazer as águas, rios, mares. Eu não sei, mas eu tenho para mim que o homem ia dar pitaco em querer fazer as nascentes do rio na parte mais baixa para botar uma bomba e jogar a água para cima, lá para o mar. Eu tenho para mim que o homem ia querer fazer isso. Inverter as coisas. Não porque o homem é mau, mas porque ele tem influência não só a influência do bem, ele pode ter a influência do mal. Quer dizer, na verdade, a partir do momento que ele não tem a presença do bem, ele está sob a influência do mal. Porque é na ausência do bem que o mal trabalha. Mas enfim. Então vocês perceberam que existiu uma ordem, existiu uma organização, existiu uma forma de fazer que não era de qualquer jeito, não foi de qualquer jeito. É como se para criar o homem eu precisasse primeiro organizar as coisas para estar tranquilo para formar aquilo que eu quero. O homem era o objetivo. E para isso eu precisei organizar aqui algumas coisas antes para conseguir
criar o homem tranquilamente. Essa personalidade, essa faceta da personalidade de Deus é muito interessante. Porque muitas vezes eu me vejo um cara um pouco metódico, um cara muito, assim, um pouco... Não é cheio de regras necessariamente, mas eu gosto de sequência, eu gosto de metodologia, eu gosto de organizar as coisas. E quando eu entendi isso aqui, que Deus também fez tudo em ordem, na verdade, se eu sou assim é porque Ele é assim, eu fiquei muito satisfeito de saber que de fato eu sou imagem e semelhança dele. E é muito perigoso quando nós vivemos em desordem. Primeiro de tudo, pegando um gancho de ontem, né? Que conversamos ontem sobre ser triuno, corpo, espírito, alma e corpo. Quando nós estamos em desordem, nós mesmos, enquanto pessoas, enquanto espírito, alma e corpo, quando nós estamos em desordem, é muito difícil que consigamos fazer alguma coisa de forma organizada. Foi por isso que Deus... Eita, eu ia falar um princípio aqui. Um princípio lá que estava na frente, mas aí eu vou falar. Foi por isso que Deus descansou. Porque nós precisamos ter tempo para tudo. Que é para manter as coisas em ordem. Eclesiastes fala assim: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E é isso mesmo. Nós precisamos plantar, colher. Nós precisamos fazer várias coisas. Precisamos ter tempo para o trabalho, que é o que vai sustentar a família. Mas não só para o trabalho em si. A família precisa de atenção. Então, tudo existe uma ordem. Poderíamos falar horas e horas, ficar horas e horas aqui falando, mas até mesmo na nossa vida, as áreas da nossa vida, nós podemos colocar em escala de prioridade. A minha, por exemplo, faz algum tempo que eu entendi que eu precisava escalonar isso para conseguir viver e conseguir até decidir melhor algumas questões que apareciam para mim, que é escalonar as áreas da minha vida. E a família está no topo. Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar viajando. Viajando, que eu digo, é como motorista, passar dias fora. Não estou dizendo que isso é errado, mas eu não me senti confortável. Por quê? Porque eu ia deixar minha família desassistida. O fato da minha família estar em primeiro lugar é simplesmente porque eu entendo que essa é a missão que Deus me deu aqui.
de liderar essa família, de ser o sacerdote desse lar. E por isso que eu coloco ela em primeiro lugar. Porque é mais ou menos assim a missão que ele me deu. Toma aqui, ó. Todo aprendizado, todo entendimento, todas as minhas ações, tudo é em função da família. Eu penso, se isso aqui vai ferir minha família, não. Não faço. Se aqui vai de encontro ao que eu quero para minha família, vai. Não vou. Não quero. Então é isso. São essas questões de organizar, de priorizar, de quando vai criar alguma coisa, faz uma organização, um planejamento primeiro, e aí vai a execução por etapas. Essa é uma das facetas da personalidade de Deus, que é um dos princípios que nós encontramos na primeira página da Bíblia. Em Gênesis, nós vemos o processo da criação, e nesse processo da criação nós encontramos ordem, organização, uma sequência proposital. Bom, esse foi o terceiro episódio da série Princípios, um episódio que falou sobre o princípio da ordem, encontrado na primeira página da Bíblia, em Gênesis, o processo da criação. E amanhã nós vamos entender, bater um papo, conversar. Eu vou registrar. Quando eu digo nós vamos, é porque talvez eu mesmo vou assistir esses vídeos. Enfim, vamos conversar sobre o princípio que também nós encontramos em Gênesis, capítulo 1. No capítulo 1 todo nós encontramos esse princípio, que é o princípio da obediência. O princípio da obediência. Então é isso. Dia 3 de janeiro de 2023, terceiro princípio da ordem. Amanhã falaremos sobre o princípio da obediência, lembrando que essa sequência de vídeos fazem parte do estudo que eu realizei no dia 31 de dezembro e encontrei inicialmente 28 princípios na primeira página da Bíblia. E eu decidi que a minha família será instruída a viver por esses 28 princípios inicialmente. E como é que eu vou fazer isso? Aplicando na minha vida. Quando eu aplico na minha vida, automaticamente a minha família, minha esposa, a Fernanda, e meus filhos serão influenciados a viver também por princípios. Porque se eu vou aplicar eles vão ver na prática isso funcionar. Tá bom? Forte abraço e até amanhã.